o Conselho Fiscal fez um alerta para a diretoria do Flamengo em relação à folha salarial. Fez um alerta, está crescendo muito. Isso não deixa de impactar também nas renovações, né, André? E eu só puxei esse ponto porque eu vi que você escreveu a coluna hoje, recomendo a coluna lá do André, sobre uma dessas renovações que a gente vai falar e debater também, que é do Everton Ribeiro. O Flamengo, por mais estável que possa estar, né, André, sinais são dados, né? E tem que ter cautela, né? Pois é, né? Tem essas questões todas, né? E a gente vai falar do Everton Ribeiro, obviamente, né? Inclusive, já estou achando graça de alguns comentários na rede social dizendo que eu coloquei no título de que o Everton Ribeiro pode ser em 2024 que foi o Diego Ribas em 2022, né? Aquele cara que quase não jogava, era um capitão simbólico e que praticamente não jogava, né? Jogava muito pouco. E acabou até, de certa forma, por conta daquela hierarquia que o Dorival, até esqueci de falar sobre isso, me ocorreu agora, de escrever sobre isso, me ocorreu agora de falar. O Diego, de certa forma, travou as chances tirou chances do Pulgar de jogar em 2022 com o Dorival. Porque os dois volantes do Dorival no time do brasileiro eram o Diego Ribas e Vidal. E o Pulgar ficava como última opção. Ele se lesionou e tal, teve problemas, mas em algum momento o Diego jogou e não o Pulgar, né? Então, assim, e o Diego foi um capitão simbólico. E a coisa foi tão feia em 2023 que tem gente que tem a ilusão de que a liderança do Diego fez falta. Quando o Diego, na verdade, ele gritava e tal, mas, assim, ele tinha uma certa ascendência sobre o grupo, mas, assim, os jogadores continuavam fazendo o que queriam, os jogadores continuavam, se fosse o caso, escolhendo jogos, né? Teve a questão do Paulo Souza, então, assim, que liderança era aquela? Não era uma liderança por profissionalismo, porque ele hoje, já fora do Flamengo, como comentarista, ele defende desses caras. Que liderança era essa que era o quê? A liderança só de gritar, de falar no vestiário, mas de controle sobre os jogadores, de puxar os jogadores para cima para responder com profissionalismo e tal. Dele a grande frase, né? Ninguém aguenta mais esse cara, que era o Paulo Souza, mas nós temos que correr por ele. Praticamente dizendo, né, que ninguém aguenta e que era para largar a mão mesmo, né? Enfim, muito media training e pouca liderança efetiva, né, real. Ele tinha que ver como é que o Zico liderava o Flamengo com a 10 e com a faixa para falar. Mas, enfim, o Diego não joga mais, é só um paralelo, que a coisa foi tão feia em 2023 que tem gente que sente saudade do Diego. E o Everton Ribeiro pode ser um novo Diego, né? De jogar pouco, participar pouco e ficar ali como um capitão simbólico. E até pior em relação ao Diego, porque ele é mais calado, mais quieto e tal. Nem esse media training ele tem, né? Nem essa coisa de ficar gritando com os jogadores, com o elenco, vamos lá e tal. Nem isso o Everton Ribeiro tem. Então, assim, ele é a reserva do Arrascaeta, né? Pro Tite. Tá buscando um outro cara para jogar ali aberto pela direita, que pode ser o Gustavo Scarpa. E se não for o Gustavo Scarpa, mas o Flamengo continuar uma busca por um meia que jogue aberto pela direita, como é o Gustavo Scarpa, o Everton Ribeiro pode não jogar nem na época da Copa América. O meio campo pode ser Thiago Maia ou Alan, Gerson e esse meia. E o Everton Ribeiro ficar de reserva do reserva, mais ou menos como era o Diego, jogando muito pouco.